Claro que isso pode acontecer. Sua empresa, minha empresa, ela pode morrer se ela parar de vender, é óbvio. Se ela para de vender, ela para de crescer, ela para de gerar resultado, ela começa a demitir pessoas. Então veja o que acontece na história dos gigantes, né? O que aconteceram com as grandes empresas, e eu atribuo a isso também a falta de gestão, a falta de capital, capital intelectual, capital financeiro e outros fatores que podem fazer com que a sua empresa ela decline, né? E aí você vai ter um problema. Então, eu quero muito chamar a atenção para a importância da área comercial dentro de uma empresa. Um exemplo de empresas que quebraram, né, por má gestão e vendas fracas, ou vendas desorganizadas, ou sem um planejamento estratégico, sem uma planilha de precificação. E aí, complicado. Se você não sabe precificar, você não sabe vender. E se você não sabe vender, tudo que você vende com prejuízo. E tudo que você vende com prejuízo, você não repõe mercadoria. E aí você não paga as suas despesas, os seus impostos. O que acontece? Você fracassa, tá? Então, quero dizer o seguinte: empreender é colocar um sonho na rua. Imagina, quero colocar o bloco na rua, né? Então, empreender nada mais é do que isso, tá? Mas você, para empreender, você precisa vender, saber vender, tá? Porque senão o seu sonho acaba virando um pesadelo dentro da sua organização. Não faz nenhum sentido isso para você, para mim, para os empresários, tá? Não importa, galera, assim, tipo, o tamanho da tua empresa. Sem vendas consistentes, você tá cavando a própria cova todos os dias um pouquinho. Eu já participei de consultorias que cada dia que a empresa ficava aberta, ela cavava um pouco mais a cova com as próprias mãos, né? Isso é um problema. Então, muitas vezes é melhor fechar o negócio e começar outro do que você ficar, né, ladeira abaixo ali. Então, hoje eu quero te mostrar o que acontece quando as vendas param. Acho que é o primeiro cenário aí que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Então, eu vou dividir, eu vou citar nome de empresas que você conhece. Se você não conhece, você vai conhecer agora, que quebraram, da minha época, né? Que época é essa, Átila? Eu estou há muito tempo em consultoria, tá? Então, mas por que a gestão falhou e eu acompanhei essas empresas? E por que as vendas sumiram? Putz, cara, então eu tenho que fazer um alerta aí para você. Então para agora, pega uma água, pega um café e vamos trocar uma ideia para você entender o que aconteceu com essas empresas, tá? Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se ele não for vendido, ele não vale nada. Zero. Simplesmente isso, tá? Você pode ter, sei lá, uma Ferrari, mas ela não vende. Você pode ter um Patek Philippe, cara, mas ele não vende. Você pode ter um Rolex, mas ele não vende. O que acontece? Empresas não quebram primeiro, do dia para noite, né? Elas vão sangrando aos poucos, né? Silenciosamente, né? Sabe aqueles filmes que o cara toma uma facada, ele vai sangrando aos poucos e ele vai morrendo ali no meio da savana, no meio da selva ali. E por quê? É a mesma coisa, tá? É a primeira artéria a romper é de vendas. Não tem como. Agora, veja o que aconteceu com empresas bilionárias que ignoraram isso. E aí tiveram prejuízos, amargaram prejuízos enormes em suas companhias. Então, ficar brincando com vendas, né? Ficar brincando, vamos brincar hoje aqui. Cara, vendas não é brincadeira. Ou você tá dentro dela para fazer a tua companhia crescer, ou você vai ter um problema muito grande lá na frente. Não se deve brincar com isso, tá? Vamos ao caso eu sei, vocês são mais jovens talvez, mas os mais antigos como eu vão lembrar da Kodak, tá? E em 1996 a Kodak valia 31 bilhões de dólares. Interessante esse número, né? Em 2012 pedia falência. Cara, é o mais bizarro, né? Ela mesma inventou a câmera digital. Que assustador isso, né? Para você. Como que alguém inventa uma câmera digital e quebra? Mas teve medo de lançar. O que ela fez? Ela preferiu proteger o faturamento dos filmes fotográficos. Aí, ó, beleléu, ladeira abaixo, tá? Resultado, ficou para trás e quebrou. Não vendeu e quebrou. Outro exemplo clássico de empresas
tradicionais no mercado foi a BlackBerry, né? Então, para vocês terem uma ideia, só para fazer uma síntese, a BlackBerry dominava o mercado dos smartphones. Simplesmente assim. Como que alguém que domina o mercado de smartphone quebra? Em 2010, tinha 50% da fatia do mercado. Eu acompanhei isso em meus estudos muito tempo. Em 2022, os serviços foram desativados da BlackBerry. Simples assim, ela morreu. Arrogância, falta de adaptação e uma venda que foi morrendo, sangrando. Dia após dia ela foi minando sua energia. As vendas foram acabando. Cara, não teve jeito. Ela simplesmente foi enterrada 7 palmos para baixo da terra. E é isso que acontece, e é isso que pode acontecer com a sua empresa, com a minha empresa, se a gente não tiver antenado o tempo todo no mundo das vendas e vendendo também com responsabilidade, tá? Uma terceira empresa que eu quero trazer aqui, muito grande, é a Blockbuster, né? A maior locadora do mundo de vídeo, fitas VHS, vídeos, né? Em 2000, há 25 anos atrás, para vocês terem uma ideia, teve a chance de comprar a Netflix e não comprou por 50 milhões de reais. Recusou a oferta. Em 2010, quebrou também. Em 2019, só restava uma única loja no mundo. Olha que interessante. Parou de se reinventar, parou de vender, parou no tempo. Esquisito, não? E você aí? O que você está fazendo com a sua empresa, hein? Está parada no tempo? Ou você está olhando as tendências? Então preste muita atenção se você é um pequeno, é um médio, é um grande empresário. Nessas informações que eu estou trazendo para você. Saraiva, né? Aqui no Brasil, a maior livraria do Brasil, recuperação judicial em 2018 e 2023, praticamente sumiu. Por quê? Porque dívida alta, e-commerce fraco e queda brusca nas vendas. E aí, qual que é a lição disso? Quebrou também, fechou as portas e aí teve um problemão muito grande. Milhões, centenas de milhares de pessoas desempregadas, uma dívida impagável. Interessante isso, não? Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que você tem olhado para o planejamento estratégico da sua empresa? Planejamento, SWOT, retenção, fidelização, marketing, vendas, finanças, contabilidade, parte jurídica, contratos, compra, venda. O que você tem feito? O que essas empresas tinham em comum? Produtos bons? Sim, claro, todas tinham. Eu tenho, você tem produtos bons. Reconhecimento da marca? Sim, todas elas tinham. E tinham budget, tinham dinheiro para investir em televisão, em rádio, em propaganda. Mas perderam o controle da gestão e pararam de vender. Então, se você parar de vender, acabou. Sua empresa, ela morreu. Então, você nunca deve parar de vender. 80% a 90% do tempo da sua companhia é pensando em gerar novos negócios. O tempo todo. Se uma gigante sangra e morre sem vendas, imagina uma PME, né? Como a sua, como a minha, por exemplo. Isso é um problema. Nós não podemos, é por isso que eu quero te convidar a entender os teus números. Números, exatamente. Então, comece. Um exemplo aqui. Primeiro, corte custos. Custo, o tempo todo. Mude a equipe. Refaça produto, se for preciso. Se reinvente o tempo todo. Caso contrário, você não vai conseguir se superar. Mas nunca, 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 nunca pare de vender. Jamais, tá? Então, é muito importante. E aqui eu quero te dar um conselho. Eu estou há mais de 35 anos fazendo a mesma coisa para várias empresas no Brasil, em outros lugares também do mundo e agora também vendendo no mercado norte-americano. Quer matar a sua empresa? Você quer matar a sua empresa viva? Faça isso que eu vou te falar. Então, se você quer matar a sua empresa viva, faça isso aqui. Pare de vender. Com certeza, aquele restinho de fôlego que ela tinha, ela vai exaurir, tá? Agora, quer manter ela forte? Quer manter ela ativa? Tenha um processo de vendas com início, meio e fim o tempo todo. Invista na geração de demanda diariamente, não importa o canal, não importa se é Instagram, se é Facebook, se é LinkedIn, se é TikTok, se é YouTube, não importa. Use
sempre para organizar o seu pipeline, um CRM bom. E aí, óbvio, vou te indicar o CRM People, claro, para você não usar planilha e não ficar vendido a coisas que não vão te trazer indicadores de performance. Treine o tempo todo. Nunca dependa de um único canal de venda. Isso é complicado. Você pode ter venda de outbound, você pode ter venda de tráfego pago, eventos que você for fazer. Então esteja disposto a mudar a sua oferta, o seu pitch e o seu posicionamento o tempo todo. Caso contrário, o que vai acontecer com a sua empresa? E o que aconteceu com essas empresas que eu acabei de falar aqui? Elas faliram. Por quê? Porque elas não se reinventaram e não se posicionaram novamente, tá? Vendas são a vacina contra a falência. Olha que interessante isso. Vendas é a vacina contra a falência. Legal? Então, pense nisso. Remodele a sua empresa o tempo todo. Se você precisar da nossa ajuda, se você precisar fazer aí, de repente, um diagnóstico gratuito da tua operação para saber em que pé que você está, fale comigo. Empreender não é sorte, não é sorte, é gestão, é processo, é venda todos os dias. Não esqueça, se seu caixa secar, você tá ferrado, tá? Não espere perder os melhores talentos e praticamente não espere quebrar para pedir ajuda. Não faz sentido. Então, tenha humildade nesse teu coraçãozinho e peça ajuda. Se você está precisando de gestão, processo, planejamento, leads, framework de vendas, peça ajuda. Não para mim, tem gente boa que pode te ajudar, mas se você quer entender onde sua empresa está perdendo dinheiro e onde estão as travas do seu crescimento, eu digo para você, vem falar comigo. Então, desde 1985 que eu estou no mercado, trabalhando, aprendendo a lidar com empresas, aprendendo a lidar com os negócios o tempo todo. E eu acho que a minha experiência, ela pode contribuir também com o teu sucesso, tá? Então, fale com um dos nossos especialistas agora, faça um diagnóstico gratuito, galera, até comigo mesmo, tá? De um planejamento estratégico modular para que a gente possa ajudar você aí na sua empresa não ser uma vítima, tá bom? Te espero. Grande abraço. Espero que esses cases e essas referências façam você abrir os olhos para a sua empresa e as oportunidades que você pode alcançar. Tamo junto aqui no Sem Filtro em mais um vídeo para poder falar de empreendedorismo. Fica bem e a gente se vê no próximo. Até mais!